Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno e hoje a gente vai gravar mais um vídeo do quadro Economia e Conjuntura e o tema escolhido nessa semana é o orçamento de 2021. Antes de começar o vídeo, lembrar aquelas questões de praxe, né? Quem está chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, curte, compartilha e também deixa o seu comentário aqui que a gente gosta muito de receber. Roda aí a vinheta, João. O tema da aprovação e sanção final do orçamento de 2021, ele teve, vocês devem ter acompanhado novos capítulos. Eu já falei sobre isso no Giro 4, que aquela novela do orçamento tinha finalmente findado em março de 2021, mas aconteceram aí novos capítulos. Então eu quero retomar aqui algumas coisas que eu já tratei no Giro de Notícias 4. Sugiro que, se vocês quiserem entender um pouco mais as mudanças orçamentárias próprias, quanto vai ser de recursos para educação, para saúde, vocês assistam o Giro passado, para poder entender um pouco, um olhar mais geral de como ficou a peça orçamentária que o Bolsonaro aprovou. Então, o orçamento, lembrando, ele é uma peça política. Então, embora ele tenha questões técnicas, regras fiscais, no orçamento é onde você tem capacidade de externar quem contribui com a arrecadação, porque ele tem ali uma estimativa das receitas correntes e também a perspectiva de gasto, ou seja, quem se beneficia e como é a alocação de recursos. Então, referendando aqui essa análise, é uma disputa política, ela está fundamentalmente ligada ao conflito distributivo e, por isso, essa deve ser uma questão do conjunto da sociedade, não só de técnicos ou economistas. O processo orçamentário, lembrando, ele é composto de 3 peças, Ele tem uma mais ampla, que é o Plano Plurianual, PPA, que é feito um por gestão presidencial, tem as diretrizes mais gerais da política econômica, e tem outras 2 que são objeto desse vídeo, porque estão ligadas às modificações recentes, que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o próprio nome diz, são diretrizes, quer dizer, é uma lei mais geral, e é nela que se vota, a partir da estimação que é feita pela política econômica, qual vai ser a meta de resultado primário. Quer dizer, quanto se pretende arrecadar a mais do que se vai gastar, ou, desde 2014, quanto se vai gastar além do que está previsto para arrecadação. Porque desde 2014, pelo menos até 2026, a estimativa é que o governo ainda vai operar em déficit primário, Quer dizer, que a arrecadação ainda vai ser menor do que a despesa, e isso, do ponto de vista primário, quer dizer que se excluem as despesas financeiras, são só as despesas primárias correntes. Por fim, tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a que regula o exercício fiscal do ano, quer dizer, quanto vai para cada lugar no ano corrente. O orçamento que foi discutido, votado e aprovado no Congresso Nacional, ele tinha vários problemas políticos, como uma suplementação maior para o Ministério do Desenvolvimento Regional do que para a Saúde, por exemplo, cortes expressivos no Ministério da Ciência e Tecnologia, no censo, na educação, no investimento, enfim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas também tinham problemas jurídicos, porque como o teto de gastos é muito rígido e vai contraindo a despesa discricionária do Estado, aquela que não é obrigatória, isso vai ensejando algumas manobras fiscais. A questão mais polêmica do ponto de vista jurídico foi uma subestimação que foi feita do gasto total do conjunto das despesas obrigatórias. Essa subestimação foi em torno de 30 bilhões, com uma redução aí profunda, principalmente na Previdência, no abono salarial, no seguro-desemprego e na subvenção para a agricultura familiar. Dessa economia aí de subestimação das despesas obrigatórias de 30 bilhões, 26 bilhões foram então remanejados para as emendas parlamentares. E o pior é que essas emendas, elas estavam principalmente ali no cômputo das emendas do relator, ou seja, nem eram emendas que tinham destinação muito específica, É diferente, por exemplo, se existisse contrapartidas de que essas emendas fossem para a saúde, por exemplo, mas eram emendas livremente alocadas pelos deputados. Só que aí os congressistas, a equipe econômica e o governo federal se deram conta de que, nossa, a gente fez um orçamento no momento mais sensível da pandemia e deixou de fora dele justamente
os gastos em programas emergenciais, como os programas de crédito a pequenas e médias empresas e alguns outros. Veja, isso é muito importante porque já existe naturalmente uma dificuldade para as pequenas e médias empresas conseguirem financiamento no sistema bancário, né? Ou financiamentos que cobrem taxas de juros que sejam possíveis de serem pagas. E em períodos de crise, isso ainda é mais difícil, porque esse tipo de crédito, o crédito livre, para que ele chegue efetivamente nas empresas, ele precisa de alguma política pública, porque se antes o sistema bancário já desconfiava da capacidade da solvência desses pequenos negócios, que em geral têm pouca condição de dar garantia, justamente porque são pequenos negócios, o que dirá então em períodos de crise? Por isso, o Pronampe, que é esse programa de crédito que foi feito em 2020, é uma medida muito importante, porque ele é uma modalidade de crédito direcionado e que cobra uma taxa de juros, inclusive próxima à taxa Selic, além de prover ali um maior tempo de carência. Esse programa acabou em dezembro de 2020 e nem sequer, como eu falei, estava na proposta aprovada em março do orçamento para 2021. Outras medidas importantes também tinham ficado de fora, como o benefício emergencial para o trabalhador formal, que na época que foi feito em 2020 ficou conhecido como MP 936, que é aquela possibilidade de redução da jornada de trabalho com redução de salário e até suspensão do contrato de trabalho, com o trabalhador recebendo um percentual do seguro-desemprego que ele teria direito, né, como complementação. E o pano de fundo disso tudo, na verdade, são também as imensas regras fiscais que a gente tem no Brasil, em especial o teto de gastos, que pela sua rigidez impede então que a sociedade possa escolher e que o Estado possa fazer um conjunto de políticas anticíclicas e emergenciais, como justamente as que são demandadas em períodos de crise. Então, o ano passado, a gente só conseguiu fazer várias políticas de proteção ao emprego e à renda justamente porque o Congresso decretou o estado de calamidade pública e, pela Constituição, quando ele é decretado, são suspensas as regras fiscais e o governo pode, então, fazer uso dos chamados créditos extraordinários para poder se financiar. Durante a pandemia, no ano de 2020, a gente assistiu a várias tentativas de preservar o teto de gastos, né, em várias negociações prévias, inclusive para esse ano de 2021, usando então o recurso do furo do piso. Então a ideia era, não vamos extrapolar o teto de gastos, mas para caber as despesas obrigatórias e também as despesas emergenciais da pandemia, a gente fura o piso, ou seja, reduz o piso de sustentação de várias dessas políticas. Isso é mais uma forma de, vamos dizer, rasgar a Constituição Federal de 88, quando os constituintes lá atrás definiram que alguns serviços eles deveriam ser preservados independentemente do governo de ocasião. Então, os constituintes vincularam parte expressiva da Seguridade Social e da saúde a um conjunto de impostos e contribuições e também a percentuais fixos da receita corrente líquida. Então, a ideia da equipe econômica, para dar conta de preservar o teto, mais fazer esse conjunto de gastos emergenciais, era desobrigar o Estado na prestação de serviços, desconstitucionalizar a despesa do nível da receita e desindexar os benefícios do salário mínimo a demais transferências da Seguridade Social, os 3Ds. E se tentou também mexer, vocês lembram, nos precatórios e até congelar o benefício dos aposentados. Tudo isso tentando furar o piso para preservar o teto. Vendo que nada disso ia ser possível, então eles resolveram, por fim, furar o teto de gastos. Só que não só isso, além de furar o gasto usando os créditos extraordinários, que já é estranho porque os créditos extraordinários são para a situação que não são previsíveis, que não é o caso das despesas emergenciais no ano de 2021, mas enfim, além de furar o teto de gastos, também, a partir de um projeto de lei apresentado no Senado pelo senador do PT, Rogério Correia, se furou também a meta de resultado primário. Ou seja, teve que ir lá mexer na LDO para rever a meta de quanto o governo disse que ia gastar, além do arrecadado, e incluir, então, 100 bilhões a mais para financiar políticas importantes para esse período.
A pergunta que fica é: por que ficar encontrando formas de driblar o teto, a regra de ouro, a meta de resultado primário? Por que não flexibilizar ou mesmo acabar com alguma dessas regras que estão pedindo, que estão dificultando que o orçamento se adeque às necessidades sociais, da educação, da saúde pública, né? Então, a gente tem um emaranhado de regras fiscais que faz, na verdade, uma inversão, que não é os direitos sociais que cabem no orçamento, mas precisa fazer com que as metas fiscais sejam cumpridas e depois a gente pensa como isso vai ser alocado. Então, só lembrando que, embora o Paulo Guedes tenha sinalizado também há um tempo atrás que iria fazer uma PEC para que esses recursos operassem fora do resultado primário do ano de 2021, foi exatamente a oposição, como eu falei, a partir do projeto de lei apresentado pelo senador Rogério Carvalho, que conseguiu garantir que esse conjunto de políticas importantes para a manutenção do emprego, da renda, do programa de crédito, né, salvar pequenas empresas, investir em saúde, né, em compra de vacina, em compra de insumos, foi a oposição que conseguiu garantir que esses recursos, né, saiam do teto de gastos, saiam do resultado fiscal do ano corrente e possam, então, ser executados para que a gente consiga levar adiante um conjunto de despesas que são essenciais para enfrentar esse ano com menos cicatrizes, né, com menos desemprego e com menos quebra de pequenas e médias empresas. É isso, valeu, tchau!